Olá, bom dia. Hora da gente falar um pouquinho sobre disruptura ou fluidez. Essa semana eu joguei, né, essa frase um pouquinho para provocar também vocês para a gente pensar sobre isso. E aí eu perguntei, né, como é que vocês veem o momento de vida de vocês, né, como uma grande sequência de rupturas, mudanças, mudança de rota, imprevistos, ou se vocês já conseguem, né, também perceber no meio de tudo isso, começar a ter uma percepção de fluidez. Eu vou confessar que eu ainda oscilo muito, né, entre essas duas visões. Muitas vezes eu me vejo, né, parece que num caos de tanta mudança, tanta ruptura, tanta coisa que eu planejei e muda e eu não consigo mais controlar. Isso dá uma angústia até, né? Isso faz a gente sofrer um pouco acho que o nosso estado natural é querer controlar, é querer que tudo saia como a gente planejou. Mas também já tem muitos momentos em que eu consigo entender que quando primeiro você aceita, né, e percebe que essa sequência de mudanças no fundo é uma grande fluidez. Talvez isso seja, né, o princípio básico de quando você muda, né, você se transforma. Eu acho que tem uma grande diferença em como a gente percebe o movimento, né? Se é uma quebra, se é uma mudança que eu não desejei, ou se através disso, né, dessa alteração, eu também me permito uma grande transformação. E é isso que eu acho que quando a gente começa, né, a entender, reconhecer, aceitar e participar, né, desse processo, a gente começa a perceber uma grande sensação de fluidez. Eu tenho sentido, né, muita gente muito mais incomodada com esse tema. Lógico que a questão da pandemia trouxe muitas questões novas, né, de processos que a gente vem vivenciando, mas eu também concordo que a pandemia só acelerou muitos outros temas e que esses temas não vão deixar de existir pós-pandemia. E quando eu estou trazendo aqui, né, para a gente falar um pouquinho de disruptura, a gente tem os processos pessoais nossos, né, lógico, de mudança de vida, né, puxa, perdas de pessoas, mudanças de cidade, né, então tem muitas coisas, né, das disrupturas pessoais. E aí outro dia eu estava ouvindo, né, uma live da Escola de Criatividade, onde eles traziam muito uma visão, né, que é na hora em que você tem hoje, né, um mundo muito mais diverso, parece que tem horas que a gente não consegue mais entender, né, os pontos de vistas, fica aquela coisa de a gente parece que está ficando maluco, que eu não consigo nem mais, né, compreender algumas questões, entender de onde vem esse raciocínio. E isso é um processo, né, de expansão nossa, no momento em que a gente interage com culturas, né, com pontos de vistas, com contextos, né, individuais cada vez mais amplos. Então, as disrupturas pessoais, né, elas acontecem. E isso é uma questão também muito interessante, porque na medida em que a gente está falando de que, até no próprio ponto de vista do mercado de trabalho, né, as capacidades, as habilidades individuais, emocionais, comportamentais, né, elas têm e vão ter muito mais, né, importância até do que as próprias questões técnicas, a gente começa a trazer um olhar para a gente, né, essa habilidade individual de cada um, né, de entender melhor, né, as diferenças, as mudanças, o não controle, né, e como é que a gente consegue se expandir nisso, né, e caminhar, né, e se entregar para isso. Isso é uma capacidade nossa também, né, individual, de ir potencializando um pouco essa habilidade. Mas quando eu estou falando de disruptura, né, além das questões pessoais, eu estou falando até das disrupturas de negócios, né, de conceitos, de modelos. E isso é muito legal, porque até quando a gente diz, né, hoje, grandes empresas enxergando valor, né, em pequenas empresas, em pequenos negócios, da onde será que vem isso, né? Quando a gente olha, né, pequenas empresas hoje que nascem com um DNA já completamente diferente
E esse DNA tem muito a ver com o que eu estou trazendo aqui, até das próprias questões pessoais, né? São pequenos, grandes negócios que nascem já com um olhar, né, da flexibilidade, da capacidade de provocar, inclusive, a disruptura, né? Não só vivenciam isso muito bem, mas provocam, porque entendem, né, que gerar essa disruptura, essa mudança, essa alteração, no fundo é um grande processo, é uma grande ferramenta de se manter vivo, né, de manter um negócio vivo, uma pessoa viva, e de expandir, né, então, os pequenos negócios, né, que vêm nascendo já com esses olhares, né, com esse DNA tão diferenciado, são negócios, inclusive, que têm sido extremamente, né, procurados por grandes empresas, no sentido de que o grande percebe, né, quão mais engessado e quão mais difícil, né, é rodar essa roda para o novo. E tem uma visão, né, de muitas culturas asiáticas. Eu vivi na Ásia 1 ano, e na Ásia, né, muitos povos, enfim, entendem, né, a questão, a necessidade da destruição para a chegada do novo. E não é uma destruição negativa nem agressiva, é a capacidade de transformar, né? O destruir é dar passagem para um novo olhar, é dar passagem, chance, né, para uma nova realidade, para uma nova construção. Então, é um olhar que a gente leva um tempo, né, para entender. Eu acho que a gente está sempre muito arraigado, né, em tentar muito mais manter do que se permitir transformar. Então, hoje eu trouxe essa provocação, né, seja no nosso ponto de vista pessoal, seja no nosso ponto de vista profissional, nas habilidades que a gente desenvolve, seja do nosso ponto de vista, né, gestor de um negócio, que tenta incorporar, né, essa capacidade de fluidez no seu próprio modelo de negócio, ou ou incentivar isso, né, nas pessoas que trabalham com a gente, que constituem as nossas equipes. Então, hoje eu queria deixar, né, esse olhar, que seja um olhar nosso, né, dia a dia, essa capacidade de transformar aquilo que inicialmente a gente entende, né, como uma disruptura, um caos, uma dor, numa possibilidade de fluidez, de expansão, né, e que a gente possa nos desenvolver e desenvolver ao outro e aos negócios esse olhar, essa capacidade de olhar ampliada, tá bom? Se quiser me conta alguma coisa aqui no comentário e a gente continua a conversa. Beijo, beijo, beijo.